ou ativos, né, de maior é, rotatividade, que são os ativos circulantes, que estão aqui nessa parte de cima, né? E aí, entendido essa lógica, a gente vem para a ideia do que é a natureza das contas, né? Então, eu tenho, no lado passivo, a ideia de que as contas, para que elas possam aumentar, eu tenho a natureza credora, então elas aumentam à medida que eu realizo um crédito nessas contas, né? E na conta de ativo, eu faço os lançamentos a débito para que essa conta aumente. Obviamente que o contrário, para que eu possa diminuir um ativo, eu faço um lançamento a crédito e no passivo um lançamento a débito, né? Então, se vocês observarem, né, nessa lógica aqui do balanço patrimonial, vocês vão perceber, né, que a gente tem uma ideia que é um T, né? Então, daqui, né, vem a ideia do que nós denominamos de razonete, né? Então, imagine só, né? Então, só para a gente poder, então, visualizar melhor, vocês devem ter visto lá em geral 1, que a gente tem as contas T, mais ou menos inspirado nessa lógica aqui, né, do balanço patrimonial, onde eu tenho, neste lado aqui, as contas a crédito, e deste lado aqui as contas, os lançamentos, melhor dizendo, a débito. Então, para eu poder fazer um lançamento, eu preciso conhecer a natureza da conta. Então, por exemplo, né, uma conta que a gente utiliza bastante é a conta caixa, né? A conta caixa, ela é uma conta de natureza devedora, porque ela é um ativo, e para que eu possa aumentar a conta caixa, eu faço um lançamento deste lado. E toda vez que eu faço um lançamento a crédito, eu estou diminuindo a conta caixa. Tá? Da mesma forma, para todas as contas de ativo e a lógica contrária para as contas de passivo. Então, se eu estou aumentando uma dívida, uma obrigação, eu faço um lançamento a crédito. Se eu estou diminuindo essa obrigação, eu faço um lançamento a débito, né? Então, essas são as que nós denominamos contas de patrimoniais, de ativo e de passivo. E aqui, que está aqui embaixo, né, são as contas que nós denominamos de contas de resultado, né? Então, aqui nós temos as contas de resultado. As contas de resultado, a lógica é um pouquinho diferente, mas não para a ideia de débito e crédito. Onde eu tenho, então, as receitas, né? Toda aquela atividade que vai me gerar um fluxo de benefícios futuros, né? Elas têm natureza credora. E todas aquelas contas em que gerarão, né, uma despesa ou um desembolso de algum ativo futuro, elas têm natureza devedora. Tá? Então, essas contas, elas possuem o que nós chamamos de natureza. E essa natureza é que vai determinar o lançamento contábil para que eu possa, então, reconhecer o aumento nesta conta ou diminuição nesta conta, seja ela qual for. Então, eu preciso compreender qual é a natureza dessa conta. Para eu compreender a natureza, eu vou sempre fazer a pergunta: essa conta é ativo, passivo, receita ou despesa? A partir daí, eu sei a natureza, e aí, a partir do evento que eu estou comentando com vocês, em termos de atividade empresarial, organizacional, eu vou saber se eu estou, então, aumentando ou diminuindo essa conta,
e, consequentemente, se eu vou fazer um lançamento a débito ou um lançamento a crédito. Isto posto, eu vou começar a corrigir o exercício, mas eu gostaria de saber de vocês se vocês querem tirar alguma dúvida a respeito dessa parte que eu estou comentando com vocês. Professor, Pois não. o senhor está me ouvindo? Estou ouvindo, sim. Ah, tá. Acho que estava dando problema antes. Professor, eu gostaria de fazer uma pergunta referente à transição de dólar e tal. Uhum. Quando a gente está fazendo balanço, quando chega no final do balanço, no final do mês, que a gente tem uma transição por dólar, a gente tem que fazer um ajuste, correto? Sim. Então, quando a gente vai debitar, no caso, a gente tem uma receita financeira com a diferença do dólar sendo positiva ou negativa? Receita financeira seria negativa ou positiva, no caso? Tá. Eu vou tentar mostrar aqui para vocês, né? Deixa eu ver se eu abro aqui uma outra janela. Veja só. Então, a gente tem aqui uma conta denominada, sei lá, vamos dizer que é uma conta corrente em dólar. Tá? Aqui, essa conta corrente em dólar, eu tenho aplicado $1, para facilitar a nossa compreensão. Então, assim, imaginemos que esse $1 foi aplicado no dia 5 de janeiro. E esse dólar, no dia, quando eu comprei, né, ele custava R$5. Tá? Bom, nessa data, você fez esse lançamento aqui, ó. Debitei conta corrente em dólar e debitei banco, por exemplo. Tá? E aí, o valor da conta. Desculpa. Eu não sou muito bom aqui ainda nessa lousa digital. Então, debitei ali os R$5. Então, notem que eu aumentei, né, a minha conta corrente em dólar. Você abriu uma conta lá no exterior, né? Ficou R$1. $1, perdão, no dia 5. Chegando aqui no dia 31 de janeiro, não houve nenhuma mudança na conta. Mas o câmbio, né? O real desvalorizou e aí ele está valendo, nessa data, R$5,50. O que acontece aqui? O real desvalorizou e o dólar valorizou. Ou seja, esse $1 aqui, eu tive um ganho, eu tive uma receita financeira, né? Então, eu vou reconhecer isso lá no dia 31 de janeiro. Fica de que forma? Debito. Desculpa. Debito. Conta corrente, dólar. Credito a variação cambial ativa, que é uma receita financeira para mim. De qual valor? 50 centavos. Essa variação cambial ativa, ela é uma conta de resultado para mim, né, que representa uma receita. Então, ao final do dia 31 de janeiro, eu tenho nesta conta corrente dólar, a quantia correspondente a R$5,50.
Isso na hipótese de eu ter uma valorização do dólar e consequentemente, uma desvalorização do real. Agora, essa mesma conta, essa mesma conta, se a gente tivesse, deixa eu só ver se eu consigo. Não. Se a gente tivesse, em vez de uma desvalorização do real e uma valorização do dólar, uma desvalorização, ou seja, imaginemos que aqui fosse 4,50, né? Eu, em vez de fazer esse lançamento com variação cambial ativa, credora, eu faria o contrário, eu faria uma despesa de variação cambial passiva e creditaria essa conta corrente de dólar em 50 centavos. Aí sim, para poder retratar o valor do câmbio nessa data, que seria de 4,50. Então, o que você tem que observar depende do que você está fazendo. É de uma conta ativa? Então, é isso que a gente acabou de fazer. Se é de uma conta ativa, o dólar valorizou ou desvalorizou? Essa é uma outra pergunta que você precisa se fazer para poder, então, saber que tipo de lançamento você fará. Se for de uma conta passiva, imaginemos aqui que, neste caso, nós tivéssemos uma dívida em dólar. Toda vez que o dólar aumenta e eu tenho uma dívida, essa dívida também aumenta. Logo, eu tenho uma variação cambial passiva para poder reconhecer este aumento no endividamento, tá? Então, o que você tem que ter em mente o lançamento depende do fenômeno que eu estou analisando. Qual é o fenômeno? Variação cambial. Essa variação cambial, ela valorizou ou desvalorizou? Ou seja, o dólar aumentou ou diminuiu? Então, se o dólar aumentou, o que eu tenho? Eu tenho, em relação ao ativo, uma receita financeira. Em relação ao passivo, eu tenho uma despesa financeira. E vice-versa. Tá? Não sei se eu respondi ou se ficou claro. Não, responda assim. Muito obrigado, professor. Entendi? Tá, ok, então. Esse é um assunto que normalmente gera dúvidas, mas não precisam, assim, não tem algo sobrenatural nesse ponto, né? O importante para qualquer conta, para qualquer situação em que a gente está buscando fazer um reconhecimento contábil, é compreender a natureza da conta e também, né, o que está acontecendo nela. Então, a primeira coisa que você precisa ter em mente é isso. Qual a natureza da conta? Ativo, passivo, receita, despesa? É um ativo? Está aumentando o meu ativo? Então, está aumentando de que forma? Pelo ingresso de fluxos de caixa, pelo ingresso de mercadorias, pelo aumento de recebíveis? Essa é a pergunta que você precisa se fazer. Então, é muito importante que, antes de qualquer questão de lançamento, se compreenda o que está acontecendo na conta. Isso não é só por uma questão do que a gente está falando de lançamento contábil, mas do que vocês daqui a pouco vão começar a observar em termos de análise, né, dos efeitos econômicos nas demonstrações contábeis. Então, muito além de você ter um entendimento de débito e crédito, a gente precisa ter um entendimento do que está acontecendo no patrimônio da organização. Uma vez que a gente compreende isso, o processo de reconhecimento contábil e de mensuração facilita a nossa compreensão, tá? Então, é importante vocês... eu sei que a preocupação de vocês nesse momento é assim, eu preciso saber se eu tenho que debitar, se eu tenho que creditar, debitar ou creditar. Sem dúvida, vocês precisam saber. Mas procurem compreender este processo como algo que existe uma lógica por trás desse processo, e mais do que essa lógica, como você tem que analisar este processo. Tá? Então, uma vez que você compreendeu dessa maneira,
eu não tenho dúvidas que ao longo do curso e ao longo da sua trajetória como aluno de Ciências Contábeis, vai facilitar bastante a sua compreensão, tá? Alguém tem alguma outra pergunta, gente? Antes da gente entrar na resolução do exercício? Pergunta sobre o que vocês leram, pergunta sobre o que vocês tentaram resolver, sobre o que vocês assistiram dos vídeos, né? A gente, só lembrando, né? Deixa eu já compartilhar aqui minha tela em relação ao plano de ensino. A gente está aqui na nossa terceira semana, né? Abrindo, na verdade, a terceira semana. E aí já temos aí um conteúdo que foi passado para vocês. E aí, né, a gente está falando agora dos recebíveis, né? Então, vocês já viram a parte do disponível e agora vocês estão vendo a parte dos recebíveis, né? Então, lembrando, né, disponível, né? Disponível, deixa eu compartilhar já aqui a minha tela com o exercício. Vai ficar mais bacana da gente conversar. O disponível, já mostrando então aqui o exercício, mas não necessariamente já começando, só para poder aproveitar aqui o slide. O disponível, ele é representado por contas que a gente denomina de contas de maior liquidez. Então, a gente tem, né, como primeira conta do disponível o caixa, né? E caixa, banco e aplicações financeiras. Nessa conta, a gente tem que sempre estar atento que só pode estar nessa conta aquelas quantias que se realizarão, né, em fluxo de benefícios futuros, ou seja, em caixa, num prazo de até 90 dias, e que não haja mudança, risco de mudança substancial no seu valor, né? Então, aqui, nós temos, né, basicamente, caixa, banco de aplicação financeira. Contudo, a gente também tem aplicações financeiras que não estão nos disponíveis, né? Em disponibilidades, que eles estarão, o que nós denominamos de investimento temporário, mas a gente não chegou lá ainda, tá? Vamos um passo de cada vez. Então, aqui no disponível, se eu tenho, por exemplo, foi até uma pergunta de uma das alunas no fórum, né? O que é, por exemplo, um banco em liquidação? O banco em liquidação, imagine você tem um dinheiro aplicado lá no Banco Bradesco, né? E, de repente, do dia para a noite, é anunciado que o Banco Bradesco, aqui por hipótese, tá, gente? Não estou aqui afirmando isso, que está muito longe de acontecer. O Banco Bradesco, você tem lá um saldo lá numa conta corrente, lá de R$ 1.000, e se acordou com a notícia de que houve uma intervenção do Banco Central no Banco Bradesco e por conta de dificuldades de liquidez. O que é dificuldade de liquidez? O banco não tem como honrar os compromissos que ele tem com seus correntistas. Ou seja, aquele R$ 1.000 que você tem aplicado lá no Banco Bradesco, você não sabe se você vai conseguir sacar. Se você for lá na boca do caixa, você não vai conseguir sacar, porque houve uma intervenção, está em processo de liquidação. Ou seja, então, aquele valor que, em princípio, era líquido e certo, porque, afinal de contas, bastava você ir lá no caixa eletrônico e sacar o dinheiro, agora você não adianta ir no caixa eletrônico, porque você não vai conseguir sacar o dinheiro. Então, ele já não é mais um disponível. Ele é um circulante e, quem sabe, até um não circulante. Então, por conta da situação do banco, tá? Então, bancos de liquidação, ele reflete isto, né? O disponível, ele tem que refletir, então vocês vão começar a observar, e isso é muito importante, que cada item das contas totalizadoras, cada item representa qualitativamente alguma coisa. E essa alguma coisa, vocês precisam saber. Então, por exemplo, se eu tenho um disponível,
se a gente imaginar o seguinte, esquecem aqui as contas analíticas, né? Vamos falar da conta sintética disponível. Ora, se eu tenho um saldo de 4.500 indisponível, o que eu posso saber? Bom, ali dentro, eu sei qualitativamente que pode ter caixa, banco e aplicações financeiras. Além disso, eu sei também que isso deve se realizar em um período máximo de até 90 dias. É isso que me diz o disponível. Agora, quando eu venho aqui para clientes, por exemplo, clientes dentro do ativo circulante. Ora, clientes, eu sei que são valores a receber decorrentes da minha atividade operacional e como ele está no circulante, eu devo recebê-lo em até um ano. É isso que eu tenho que saber. Então, as contas, qualitativamente falando, elas representam algo. Isso do ponto de vista totalizador e também de forma analítica. Então, indo de forma analítica aqui para esse balanço, olha, eu tenho caixa e tenho banco. Olha, se eu falo do caixa que eu tenho R$ 2.500, eu estou dizendo o seguinte, olha, eu tenho, sob o meu controle, na sede da empresa, ou onde ele entende que tenha que estar esse recurso, que ainda faça parte, né, da atividade empresarial, ele tem R$ 2.500. Aí vocês viram, por exemplo, que a gente tem a conta denominada numerários em trânsito. O que é numerário em trânsito? Ora, eu pego esse recurso e ele não está na sede da empresa. Ele está literalmente em trânsito. Ele é de controle da empresa, mas eu não estou com a posse dele temporariamente. Pode ser por várias razões. Quando falo posse, na sede da empresa, né? Então, imagine, por exemplo, um carro forte, né? De um banco. O carro forte ele está pegando o recurso que está numa agência para levar para uma outra agência. Então, quando esse carro forte ele sai de uma agência, o numerário está em trânsito. E naquele período de tempo pode acontecer de tudo, né? Pode acontecer um assalto, ele pode chegar até o destino dele, mas no balanço ele não poderá estar na conta caixa, porque não é, qualitativamente falando, a conta que melhor representa o que está acontecendo neste momento. Quando eu pego e falo que está no banco, eu tenho o controle, mas não tenho a posse. Ou seja, o recurso está de posse de terceiros. Quem que é esse terceiro? É o banco, né? Que eu confiei para que ele guardasse esse recurso. E assim sucessivamente. Quando eu olho para o passivo, por exemplo, olhem só, essa empresa aqui, ela é totalmente financiada com capital próprio. Ela não tem endividamento de terceiros nenhum. Como é que é esse capital próprio? Ele está representado basicamente pelos aportes de recursos dos sócios. Haja vista que não há nenhum valor aqui de lucros retidos. Ainda assim seria capital próprio, mas não seria aporte dos sócios, seria reinvestimento dos sócios, que a gente vai ver um pouquinho mais ali na frente. Então, é importante que vocês comecem a observar, a analisar o balanço, considerando o que as contas elas representam. E não somente na ideia ou na lógica de debitar e creditar. Porque se assim vocês fizerem, vocês começam a compreender e a aprofundar melhor o que está efetivamente acontecendo na empresa. E essa é a proposta que eu estou aqui comentando com vocês, tá? Então, a gente vai corrigir o exercício, mas antes disso, queria saber se alguém tem alguma pergunta, algum ponto que acha importante a gente conversar antes de corrigir o exercício. Não, né? Então, aqui é o exercício que nos cabe para a correção de hoje, né? A lista está lá disponível no Aprender, né? Inclusive, já tem a própria correção deste exercício lá gravado. Então, o objetivo de hoje não é só fazer mais uma gravação, né? Comentar este exercício e tirar dúvidas que vocês eventualmente tenham, né? Então, novamente, nós temos aqui um balanço patrimonial ao final de um determinado ano, aqui 31 de dezembro de 2010. Nós temos a empresa que ela tem, né,
um capital subscrito de 20 mil. O que é um capital subscrito? Capital subscrito é o compromisso que os sócios possuem em aportar uma determinada quantia de recursos na empresa. Até 31 de dezembro de 2010, eles aportaram 10 mil. E falta aportar ainda 10 mil, que está representado aqui pela conta redutora, denominada capital integralizar. Como é que esse valor foi aportado? Uma parte foi aportada em caixa, outra parte foi aportada em banco, e outra parte já está representada como duplicatas a receber. Onde duplicatas a receber, eles representam, né, uma quantia em que é um título, né? É uma quantia que se espera receber futuramente, durante um período de tempo. No nosso caso aqui, é um período inferior a um ano, porque está no circulante. Além disso, a gente vai começar também a trabalhar com vocês a ideia do que nós denominamos de ajuste a valor presente. Vocês devem ter visto lá no vídeo em que os recursos a receberem, né, eles precisam ser analisados se os encargos financeiros que estão contidos nesse valor aqui, eles são relevantes. Se eles forem relevantes, eu tenho que fazer o que nós denominamos ajuste a valor presente. Aqui não foi feito porque não foi considerado relevante. E aí, este ponto eu vou comentar com vocês ao longo ainda da nossa disciplina, tá bom? Alguma pergunta aqui do balanço inicial? Bom, fique à vontade, caso vocês tenham algum questionamento colocar no chat, também podem fazê-lo, tá? Então, continuando então aqui agora a nossa conversa a partir do que o exercício solicita, esse é um outro ponto muito importante. Lido o exercício, verifica o que está sendo solicitado para vocês. A partir do que está sendo solicitado, aí você vai realizar. Um ponto muito importante que a gente altera de geral 1 para geral 2, né, provavelmente em geral 1 vocês trabalharam com as contas T ou Razonate. A partir de geral 2 a gente começa a trabalhar com os lançamentos no diário. Esse termo ele surge porque na contabilidade a gente tem um livro denominado diário, que basicamente são os reconhecimentos realizados diariamente dos eventos econômicos que acontecem na empresa. E então a gente vai trabalhar nessa lógica, tá? Então no dia 3, a gente tem aí a transferência de 20% dos saldos existentes do caixa para banco. O que é essa transferência? O que é esse depósito, né? Eu estou pegando 20% do caixa, meu caixa está em R$ 2.500, então o evento está dizendo, estou pegando R$ 500 do meu caixa, estou indo lá no banco e estou depositando esses R$ 500 no banco. Então, essa é a primeira ideia que vocês precisam ter em mente. Bom, então eu estou depositando R$ 500 no banco. Banco é uma conta de ativo, está aumentando, tem natureza devedora, eu vou fazer um débito. Já o caixa, como ele está diminuindo, porque eu estou pegando esse dinheiro e estou retirando do caixa, eu vou fazer um crédito porque o caixa tem natureza devedora. Então, este lançamento que vocês aqui estão vendo é o que nós denominamos de lançamento na conta diário, né? Ainda no diário, a gente tem o que nós denominamos de histórico, que a gente não vai cobrar de vocês. Mas aqui, né, lá no diário, teria assim, depósito, né, de R$ 500 na conta banco. É isso que seria o histórico padrão, que basicamente vai bem ao encontro do que a gente tem do próprio evento que vocês estão visualizando. No dia 4, a gente tem aqui a emissão de cheque. A emissão de cheque, obviamente, já virou algo pouco usual, mas a ideia do fundo fixo, né, ela é interessante quando a gente fala da emissão de cheque, porque a emissão de cheque ela permite que você faça uma emissão nominal para uma pessoa. Então, o fundo fixo, para que ele serve o fundo fixo? O fundo fixo é para evitar que
mais pessoas, ou muitas pessoas, tenham acesso ao que denominamos de caixa geral. Então, aqui, ó, seria o que nós denominamos de caixa geral. E não é adequado que muitas pessoas tenham acesso ao caixa geral. Contudo, a empresa possui atividades ou necessidades no dia a dia que fazem com que ela tenha que delegar para algumas pessoas o pagamento de pequenas despesas. E essa é a lógica do fundo fixo. A pessoa que recebe esse recurso, ela é responsável para fazer pagamento de pequenas despesas. E, ao final de um determinado período, ela vai prestar conta dessas pequenas despesas. Então, ele é fixo por quê? Porque de tempos em tempos a pessoa recebe uma quantia fixa para poder fazer o pagamento dessas pequenas despesas. Então, o caixa, fundo fixo, assim como o próprio caixa, ele tem natureza devedora. E aí, quando eu emito um cheque, esse cheque está tirando recursos do banco. Por isso eu faço esse lançamento a débito de caixa, fundo fixo, porque está aumentando a conta que é de natureza devedora e diminuindo a conta bancária. Então, eu faço um crédito na conta banco no valor de R$400, que é o valor do cheque. Ah, professor, se estiver no enunciado, já que o cheque hoje não é utilizado, eu fui lá e fiz um saque. O lançamento seria da mesma forma. Eu fiz uma transferência. Então, essa transferência vai para a conta de alguém, né? O fato que a gente está somente falando de itens de diferentes modalidades, mas que vão representar basicamente uma saída de recursos do banco. Tá? Bom, eu sempre vou ficar na expectativa. Se vocês tiverem uma dúvida, vocês abram o microfone e perguntam. Tá? No dia 5 de janeiro, a gente tem este evento, que é o pagamento de despesas com material de escritório no valor de R$50 com recursos do fundo fixo. Aqui você não tem a opção de fazer o pagamento dessa despesa com recursos do caixa. Ele deixa claro que é com recursos do caixa fundo fixo. Então, dois pontos, né? Despesa. Despesa, ela tem natureza devedora. Logo, ela está aumentando e logo tem que fazer um débito. O caixa tem natureza devedora e está diminuindo. Então, eu faço um crédito no caixa fundo fixo no valor de R$50. Tá? Essa conta aqui, então, está representando aquela situação que acabamos de comentar. Então, tem uma pessoa que está responsável por fazer o pagamento de pequenas despesas e ela está aqui realizando o pagamento dessa pequena despesa de material de escritório. No dia 7 de janeiro, a gente tem a seguinte informação, que a empresa, o cheque que ela depositou, né, no dia 3, no valor de R$100, esse cheque ele foi ele voltou por falta de fundos. Aqui cabe algumas observações neste lançamento, tá? Primeiro, aqui foi feito um lançamento direto em perda, tá? Para que isso ocorra, na realidade, eu tenho algumas etapas. Aqui, por simplificação, lançou-se como perda. Mas quais são essas etapas? Ora, quando eu recebo um cheque sem fundo, e ele volta pela primeira vez, eu não posso fazer uma cobrança ainda seja ela extrajudicial ou judicial. A gente tem por regra, né, que eu só posso fazer uma cobrança extrajudicial, ou seja, a cobrança extrajudicial que eu estou falando aqui não é ligar para o cara, né, que está dando no calote e cobrá-lo a respeito desse cheque, e sim entrar com uma cobrança via cartório. Então, neste caso, eu teria que reapresentar esse cheque no banco. Então, quando o cheque volta por 2 vezes, né, eu posso, então, fazer uma cobrança desse cheque de forma extrajudicial. Ora, se eu estivesse fazendo uma cobrança extrajudicial desse cheque, eu tenho ainda, né, um valor em cobrança, que eu estaria lá, né, em outros créditos, né, dentro dos recebíveis, né? E
Depois que eu tentei cobrar e vi que não tem mais condições de receber, aí sim eu lanço como perda, tá? Aqui, por simplificação, a gente lançou direto como perda. Perda é uma conta de resultado que representa, então, a minha expectativa de não recebimento mais desse cheque. Então, eu lancei como perda e pronto. Eu não tenho mais expectativa que esse cheque seja recebido. E aí, obviamente, eu faço um lançamento a crédito em conta corrente. Ok? No dia 9 de janeiro, a gente tem aqui a transferência de 50% do saldo existente em banco para aplicações financeiras. Notem que nós estamos falando de banco para aplicação financeira. Aqui tem o histórico do qual é o saldo do banco. Eu tinha um saldo inicial de 2.000, eu fiz um depósito de caixa para banco de 500, eu gastei 400, né, tirando para poder fazer o fundo fixo de caixa, e o cheque devolvido de 100. Então, eu tenho um saldo do dia 9 de R$ 2.000. Se vocês recuperarem esses eventos anteriores, vocês verão que é isso que aconteceu e esse é o saldo do dia 9. Ora, eu estou transferindo 50% deste saldo, que é R$ 1.000. Como aplicações financeiras estão aumentando, eu debito, então, aplicações financeiras no valor de R$ 1.000. Lembre-se, né? O ativo tem natureza devedora, para aumentar eu vou fazer um débito. E está diminuindo, então, a conta banco. Então, para poder diminuir uma conta de ativo que tem natureza devedora, eu faço um crédito de igual valor, que é de R$ 1.000. Então, aqui, o lançamento a débito de aplicações financeiras e a crédito de banco representa exatamente essa transferência que eu fiz de banco para aplicações financeiras. Aqui no dia 15 de janeiro, a gente tem aqui a integralização dos 5.000 em imóveis. Vamos olhar aqui como é que estava aqui o nosso balanço patrimonial antes desse evento, que é lá no dia 31 de dezembro. Nosso balanço patrimonial, nós tínhamos um capital subscrito de 20.000 e um capital integralizar de 10. O capital integralizar de 10, notem, ele está aqui reduzindo uma conta de passivo, então ele tem natureza devedora. Ora, se ele tem natureza devedora e ele está diminuindo, eu tenho que fazer um crédito em capital integralizar. Se for mais fácil, pensa na outra ponta, né? Está aumentando a conta de imóveis. Essa conta de imóveis é uma conta do ativo, né? Que vai estar aqui, ó, dentro do imobilizado, né? Então, ela tem natureza devedora, ela está aumentando. Logo, eu vou fazer um lançamento a débito de imóveis. E, consequentemente, vou fazer uma conta, né, um lançamento a crédito capital integralizar, que tem natureza devedora e está diminuindo no valor correspondente de R$ 5.000. Aqui, se nós fizermos um levantamento do balanço nessa data, o nosso capital social, ele é de 15.000, que ele teria então aqui 20.000 de capital subscrito, que não se altera, mais um saldo de capital integralizar de 5.000. Logo, um saldo de capital social de R$ 15.000. No dia 25, a gente tem aqui o pagamento de despesas com alimentação no valor de R$ 25 com recursos oriundos do fundo fixo. Então, da mesma maneira que eu paguei as minhas despesas de escritório, estou pagando a despesa de alimentação. Então, despesa tem natureza devedora, eu vou fazer um débito, despesa com alimentação, no valor de R$ 25, e um crédito no caixa, fundo fixo, no valor de R$ 25. Ah, professor, eu fiz aqui um crédito no caixa, eu não fiz no caixa fundo fixo. Está errado, porque aqui está deixando claro que o recurso advém do fundo fixo e não do caixa. São contas diferentes, então você precisa estar atento com essa questão. Então, está diminuindo, está saindo o recurso do caixa, por isso fiz um crédito em caixa. No dia 28, a gente tem uma prestação de contas dos recursos disponíveis no fundo fixo e devolução desses recursos não utilizados
pelo depósito, e foi feito e comprovado via depósito bancário. Então, vamos ver aqui a prestação de contas. No dia 4, eu tinha, né, no fundo fixo, R$ 400. Gastei 50 com material de escritório e 25 com alimentação. Sobraram R$ 325. Esses R$ 325, eu fiz um depósito bancário deste recurso não utilizado. Logo, debito o banco, porque está aumentando o banco, né? O cara está saindo lá com o dinheiro na mão, está indo lá no banco depositar o que ele não utilizou. E credito o caixa fundo fixo, porque este recurso ele está na conta caixa fundo fixo. Ah, professor, fiz o lançamento no caixa. Está errado. Porque esse recurso aqui que foi devolvido para o banco não foi do recurso que está no caixa, e sim do caixa fundo fixo. Tá? Ainda no dia 31 de janeiro, a gente tem uma análise que vocês acabaram de ver no vídeo sobre os recebíveis, que é o que nós denominamos de perdas estimadas em crédito de liquidação duvidosa. O que é isto, né? Quando eu pego e faço uma venda a prazo, eu estou confiando na pessoa que ela irá me pagar. Então, imagine só, na minha época, né, como eu sou do interior, era muito comum, e ainda é, né, a pessoa ir lá na vendinha, né, ir lá pegar lá um pacote de biscoito, por exemplo, e aí a pessoa vai lá, estou pegando aqui um pacote de biscoito de R$ 10. A pessoa vai lá na caderneta, fala, ó, Rodrigo, dia tal, pegou um biscoito, R$ 10. A pessoa ela faz isso, né, de vender para você sem receber imediatamente o recurso, porque ela acredita que você irá pagar. Porque se ela acreditar que você não vai pagar, primeiro que ela não faz a venda, né? E segundo, que se depois da venda ela vê que você não vai pagar, aí ela tem que mudar as expectativas que ela tinha no momento da venda. Então, quando ela realizou a venda, ela tinha uma expectativa de receber R$ 5.500. Porém, passado um mês, ela olhou e viu que você não pagou. Então, ela olha e fala assim, olha, realmente, esse cara, com essa cara, eu acho que eu vou deixar de receber 10% do que eu vendi. É claro que nas organizações, esse processo de análise, ele ou deveria ser, feito de uma forma sofisticada, né? Isso é muito comum, por exemplo, nos bancos, né? Sistema financeiro, quando você vai pegar um empréstimo, vai fazer um financiamento de um carro, por exemplo, ele vai levantar o seu perfil, ele te pergunta tudo. E a partir do perfil, ele vai dizer para, né, a partir da experiência que ele tem, ele vai classificar você como um cara com maior probabilidade de dar calote ou uma pessoa com menor probabilidade de dar calote. A verdade é que ninguém está isento de, em algum momento, dar calote, né? Porque nessa relação de confiança, ele vai te vender a prazo, vai te emprestar um dinheiro, vai te financiar um carro, porque ele tem expectativa de que você terá este recurso no futuro para poder saldar. Porque, afinal de contas, você trabalha na empresa A ou na empresa B e essa empresa vai te pagar o salário que você possui. E se a empresa não vier pagar, né? Então, ninguém está isento de, em algum momento, dar calote, não vir a dar calote, né? Mas esse nível, né, de maior taxa de inadimplência ou menor, depende do perfil que a pessoa vai fazer sobre você. Este perfil ele vai ser traduzido em um percentual, né? Então, ele vai dizer assim, olha, pessoas com este perfil, ou clientes com esse perfil, eles normalmente me dão ou geram uma inadimplência aproximada de 10%. Clientes no perfil X, eles normalmente dão, né, mais trabalho, então eles normalmente dão aqui um prejuízo, né, uma inadimplência de 20%.
só para facilitar aqui a análise de vocês, imagine uma faculdade. Você é o dono da faculdade. E aí você vai fazer essa análise, por exemplo, por cursos, né? O curso A, já no primeiro semestre desiste um monte, tantos por cento de pessoas, e dessas pessoas que desistiram, tantos por cento deixam de pagar. Já do curso B, o nível de evasão é menor. E normalmente eles acabam pagando direitinho. Então, assim, isso é feito a partir de uma análise do mundo real, da experiência, da organização, para poder, então, chegar nesses percentuais. Isso não cai do céu, né? Obviamente que aqui em Geral 2, por simplificarmos a realidade, nós iremos passar para vocês quais serão esses percentuais. E neste caso, ele mencionou que 10% do saldo nominal, quem é o saldo nominal? O saldo que eu tenho na data do balanço. Quer dizer, eu teria que vir aqui no dia 31 de janeiro se eu tivesse movimentações adicionais, eu chegaria aqui, pego o saldo anterior, mais o saldo de movimentação para chegar no saldo nominal. Tá? Então, o meu saldo nominal neste exercício é de 5.500, que é lá do balanço em 31 de dezembro. 10% desse saldo é 550. Então, o lançamento que retrata, que espelha essa expectativa de inadimplência ou de não recebimento, né, que é a mesma coisa, é isso daqui, ó. Eu debitei uma despesa com perdas estimadas em crédito e liquidação duvidosa, no valor de R$ 550, e eu tenho uma conta redutora de perdas no valor de 550. Mas professor, mas você não tem uma expectativa de perda? Sim, mas neste momento é uma estimativa, é uma expectativa. Com o passar do tempo, eu vou verificar se isso se concretiza. Se concretizar, aí sim eu retiro essa conta que está aqui como, né, redutora de ativo e lanço um crédito, tanto um crédito, aí no caso deste recebível, né, e um débito na PCLD. Então, esses são os eventos nesse primeiro caso, tá? Queria saber se vocês querem perguntar alguma coisa antes de eu ir para a apuração do resultado do exercício. Não? Então tá. Então, feita essa primeira etapa do exercício, fiz todos os lançamentos, a gente tem que fazer o que nós denominamos de apuração do resultado do exercício. No nosso caso, por enquanto, né, foi mencionado aqui no nosso caso que você elabore a DRE. Então, por enquanto, não foi solicitado para vocês elaborarem a apuração do resultado do exercício. São coisas diferentes, mas já no próximo exercício a gente irá fazer. A empresa não tem receita, então ela só tem despesa. Se ela só tem despesa, então vamos listá-las, né? Eu tenho uma despesa de material de escritório, eu tenho uma perda com cheque sem fundo, uma despesa com alimentação, uma despesa com PCLD. Isso me retrata, né, um prejuízo do exercício de R$ 725. Bom, isso daqui ele tem que ir para o meu balanço patrimonial, né, como uma conta redutora do meu PL. Então, vem aqui a prejuízo do exercício, 725. Então, vamos só relembrar aqui o primeiro nosso balanço aqui no PL, né? Lembra-se que o nosso capital subscrito não alterou, ele é de R$ 20.000. O capital a integralizar, ele diminuiu pela integralização dos imóveis, né? Desse imóvel aqui de 5.000, então ele deixou de ser 10, passou a ser 5. E o prejuízo que veio em razão das despesas do período, né? Do lado de cá, a gente vai ter o quê? Caixa, banco e aplicações financeiras. Bom, para você chegar nesses saldos, nós precisamos fazer o quê? Saldo inicial, movimentação, saldo final. Então, se a gente vier aqui, caixa, né? Então, caixa, eu tinha um saldo de 2.500, eu fiz aqui um lançamento a crédito de caixa de 500, então ele ficou com 2.000, e ao longo do exercício não teve nenhum outro lançamento em caixa, caixa fundo fixo, né?
Então, o caixa ficou de R$ 2.000. Além disso, né, no banco, nós tínhamos um saldo inicial aqui de R$ 2.000, né? Esses R$ 2.000, ele primeiro teve um aumento aqui de R$ 500, então foi para 2.500. Depois uma diminuição de R$ 400, então ele veio para 2.100. Depois nós temos um crédito por conta desse cheque sem fundo, então ele ficou em R$ 2.000. Depois eu fiz uma aplicação financeira, uma transferência para aplicação financeira de R$ 1.000, ele ficou então com um saldo de 1.000. E aqui a gente tem a devolução aqui do banco de 325 e depois, deixa eu ver o que mais aqui. Então é isso, ficou com 1.325. Esse é o saldo de banco em 31 de janeiro. A aplicação financeira, a gente não reconheceu nenhuma receita financeira, porque o exercício não nos solicitou, então ele é basicamente a transferência do que nós tivemos de banco para aplicação financeira. Clientes, né? Nós temos aqui um cliente de 4.950, que representa o quê? O saldo de duplicados a receber lá no início do período, menos a PCLD. A PCLD como uma redutora de ativo e representando o quê? O que eu espero ter de inadimplência dessa conta de recebíveis. E o imóvel, como a gente já falou aqui, somando isso, a gente tem um ativo e um passivo igual a 14.250. Então, gente, por hoje, né, o que nós tínhamos para falar de correção de exercício era isto, tá? Eu gostaria de saber se vocês têm algum questionamento, seja ele qual for, do que vocês viram, do que vocês leram, do que vocês assistiram, e eu fico aqui à disposição se vocês tiverem aí alguma dúvida. Vamos lá. O Érico está dizendo que está tudo certo. Ok. Alguém quer te fazer alguma pergunta? Não? Então, gente, só para poder, então, lembrá-los, né? A gente tem aqui, não esqueçam, né? A gente tem, na data de hoje, né? A finalização do quiz de recebíveis e o início do questionário 2, tá? Ele abre hoje e encerra dia 1º de março, tá? Aí já na semana que vem, vocês vão ter a videoaula dos estoques, então a gente já avança, né, no conteúdo. E no dia 1º de março, a gente tem uma aula síncrona aqui no via Teams para tratar da resolução do exercício extra sobre que vai tratar, dentre outros pontos, também de estoques, tá? Mais algum ponto? Eu estou tentando ver aqui, a Clara está a parte de receita de contrato com clientes no slide. Poderia ser mais específica, Clara, por favor? Pode abrir seu microfone e perguntar. Desagregação de receita. Eu continuo sem entender exatamente qual é a dúvida, claro.
Bom, Clara, vamos fazer o seguinte, você pode encaminhar essa dúvida lá mencione qual é o slide especificamente, tá? Ao mencionar o slide, aí a gente consegue ajudar. Do jeito que você descreveu, eu não consigo te ajudar, porque realmente eu não consigo... slide 3. Slide 3. Então, vamos lá. Slide 3. Slide 3. Vou compartilhar para que a gente possa, então, ver se é isso mesmo. Ó, o slide 3, para mim, aqui, é esse daqui, ó. Tá? É esse aqui o slide que você está comentando? Só me confirma aqui, por favor. Então, o outro slide, que é o 4, é reconhecimento. Bom, claro, vamos fazer o seguinte. Para que a gente não fique aqui, né, tentando descobrir, já que eu não estou exatamente com o mesmo slide que está lá, vamos fazer o seguinte. Você encaminha essa dúvida via aprender. Caso a gente não consiga resolver via aprender, a gente, na próxima aula, eu tento resolver isso com você, tá bom? Porque um dos meus arquivos que eu tenho aqui de slide dos recebíveis é este, tá? Então, talvez aqui, deixa eu ver se eu acho algum outro slide aqui que represente o que vocês viram. Tá bom, ficamos assim, tá? Mas a gente vai resolver esse assunto. Realmente eu não estava procurando aquele slide, mas não encontrei. Alguém mais tem algum ponto, gente? Então, quando for assim, de mencionar algum slide, assim, verifica para a gente qual é o slide especificamente, ou detalhar, porque aí a gente consegue ajudar, tá? Então, ficamos assim, gente. Eu vou lembrando que todas as nossas aulas síncronas, eu baixo a lista de presença aqui do Teams, que é o que eu estou fazendo neste momento, tá? Então, o que eu tinha para falar hoje era isto. Agradeço aqui a presença de vocês. Dificuldades eventuais que vocês tenham, por favor, não deixem de relatar, não deixem de conversar com os monitores e não deixem de analisar, de acompanhar as atividades que estão previstas lá no nosso plano de ensino. Acompanhem, realizem e dúvidas a gente está à disposição, tá bom? Tenham uma boa semana, a gente se vê então na semana que vem, tá? Até mais. Tchau. Até mais. Obrigado, professor. Obrigado.